Olá animador, tudo bem com você? Eu me chamo Raul Vanucci, sou diretor de animação e você está no canal Animação Online. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer aceleração e desaceleração utilizando os gráficos aqui do Toon Boom. Então, caso você queira aprender a fazer slow in e slow out na sua cena, fique comigo até o final desse vídeo. E antes que eu me esqueça, já deixe o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Assim você será avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo como esse. Esse vídeo foi um pedido de tema deixado aqui nos comentários do meu último vídeo, feito pelo Alex Bass e pelo Josmário Souza, seguidores e inscritos assíduos aqui do canal. Então vamos lá, para exemplificar aqui a minha animação com aceleração e desaceleração. Eu preparei aqui já o desenho de uma elipse, eu coloquei uma peg aqui acima dela, que é por onde nós vamos fazer o deslocamento, e acertei o pivô. Eu também deixei a exposição da elipse em 13 frames e nós vamos começar com ela aqui na pose 1, aqui um pouco mais à esquerda, e lá no frame 13 eu vou deslocar, deixando a elipse do outro lado da minha cena. Vou fazer a intervalação automática apertando o atalho Ctrl K, assim o próprio Toon Boom já vai intervalar automaticamente, criando um twin, mas a minha animação ela está linear. Se eu clicar aqui nesse ícone da barra superior da vista câmera, o Show Control, eu vou ver o espaçamento de todos os keys aqui da minha cena, não somente os keyframes, lógico, mas como todos os intervalos. Então cada risquinho desse aqui do controlador é um intervalo da timeline. Você pode observar que o espaçamento entre cada intervalo ele é linear e constante, ele não tem variação de timing. Então eu vou dar um play aqui nessa animação para a gente observar como que está o deslocamento dessa elipse na cena. Ela simplesmente está saindo de um ponto A para um ponto B e a sua trajetória está linear e sem timing. Eu vou duplicar essa elipse aqui para criarmos uma nova animação aqui do lado, mas dessa vez empregando um pouco mais de timing nela. Eu vou retirar a intervalação automática aqui com Ctrl L e de propósito eu vou desligar a animação e deslocar essa elipse aqui um pouco mais para baixo, assim a gente pode comparar uma animação com a outra. Vou voltar aqui meu bonequinho e agora eu vou intervalar novamente, Ctrl K. Perceba que por enquanto as duas animações estão lineares, mas nessa elipse aqui que eu criei embaixo, eu vou adicionar uma aceleração, que é o slow out, e uma desaceleração, que é o slow in. Então eu vou clicar aqui nesse ícone da barra da timeline e caso você não tenha essa barra aqui ativa, basta clicar aqui com o lado direito e ativar a opção Timeline View. Feito isso, você vai ter acesso a esse controle aqui, basta clicar selecionando no primeiro frame da nossa animação e aqui nós podemos já estabelecer os primeiros valores de saída de pose. Então a primeira coisa que eu quero passar para você é o seguinte: se você não colocar nenhum valor, deixar em 0 como está, o tempo de saída vai ser linear, ou seja, o espaçamento entre cada intervalo vai ser o mesmo. Mas a partir do momento que eu insiro algum valor aqui, eu começo a criar um timing de aceleração. Então eu vou colocar a princípio aqui um valor 50, eu vou clicar em aplicar e veja que ele fez o desenho de uma curva por baixo. Essa curva indica visualmente que está havendo uma aceleração, ou seja, o elemento está saindo da inércia e ele está começando a tomar velocidade de forma progressiva. Nós vamos ver depois, frame a frame, como que vai ficar esses intervalos. Agora eu vou para o próximo frame, então eu vou clicar nesse botão aqui, Apply Next, ele vai aplicar esse valor 50 que eu coloquei aqui na primeira pose e ele vai me direcionar aqui na timeline já para o segundo keyframe. Então é o keyframe onde a minha elipse já atingiu a pose B. E aqui na chegada de pose eu também vou colocar um valor 50. Perceba que ele fez uma curva de chegada aqui por cima, indicando uma desaceleração. Essa curva é apenas uma forma visual para que eu possa identificar que esse intervalo ele não está linear. Ele possui uma aceleração e depois uma desaceleração. Eu vou aplicar e fechar essa janela aqui. Agora, ativando os controladores, já é possível verificar que o spacing entre cada intervalo
já está diferente. Eu vou dar um zoom maior aqui na minha cena e perceba que o risquinho do próximo intervalo está muito perto da primeira pose. O segundo intervalo ele já ganhou um espaçamento maior e assim progressivamente. O terceiro intervalo está com um space ainda maior e dessa forma o quarto, o quinto, até que ele atinja o meio da animação. E o meio da animação ele vai se equiparar com o mesmo local que está a nossa animação linear que fizemos com a primeira elipse. Pois aqui no meio, exatamente no meio entre aquela curva de aceleração e desaceleração, a elipse ela vai estar exatamente no meio do caminho. A diferença é que os próximos intervalos vão estar favorecendo uma pose ou outra. E aquele valor 50 que nós colocamos na chegada da segunda pose vai fazer com que o spacing de cada intervalo ele comece a se aproximar cada vez mais, o oposto do que aconteceu no slow out, que era a nossa aceleração. Então perceba que a elipse ela está ficando cada vez mais próxima do que frame final, que é a nossa pose B. Então eu vou dar um play aqui na nossa cena e podemos comparar o timing de uma animação com a outra. Vou tirar aqui os controladores e perceba que as duas animações elas têm características em comum. As duas partem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto também. E na timeline, as duas animações ocupam 13 frames de duração. No caso aqui 14, porque o último keyframe 13 está exposto mais uma vez. Então nós estamos com 14 frames aqui na nossa timeline. Mas a diferença principal entre a animação da elipse de baixo e a de cima é que na de baixo ela está percorrendo esse mesmo trajeto, mas com spacing diferente. E essa variação de spacing, favorecendo uma pose e a outra, nos dá uma sensação de timing não linear, o que emprega mais peso e mais dinamismo para a nossa animação. Então veja como um efeito simples de aceleração e desaceleração já causa uma sensação diferente. Isso aqui é muito importante para a gente entender chegada e saída de pose em animações de personagem mesmo. Então o personagem ele vai sair para uma caminhada a partir de um ponto onde ele está sentado ou ele está parado no lugar. Antes mesmo dele sair para o movimento da caminhada ou de uma corrida, ele tem que fazer uma antecipação. O spacing dessa antecipação ele acaba sendo menor no começo, até que por fim ele ganha energia para que ele possa ter uma velocidade maior até que atinja o momento mais rápido da corrida, que seria o momento de maior espaçamento entre as poses. Agora, voltando aqui para o gráfico, a gente ainda consegue colocar valores maiores, tanto na saída quanto na chegada de pose. Então eu vou dobrar aqui esse valor e vou colocar 100. E quando eu dobro o valor, eu vou mostrar de novo aqui no controlador qual é o efeito que vai dar no espaçamento desses intervalos. Vou dar um zoom aqui maior e veja que o próximo intervalo, como eu aumentei, eu dobrei o valor lá no gráfico, ele está muito mais perto do que frame do que ele estava no exemplo anterior. E os espaçamentos eles são menores, muito mais próximos dessa primeira pose, e eles vão aumentando gradativamente. E olha a diferença entre esse intervalo 4 aqui para o intervalo 5 e a diferença de spacing do intervalo 5 para o intervalo 6. Ele segura muito mais os intervalos aqui nessa pose. Depois causa uma aceleração, uma sensação de aceleração muito maior. E novamente aqui na chegada da pose B, a mesma sensação, só que dessa vez de desaceleração, de slow in. Eu vou dar um play para você ver como que ficou com esse valor dobrado lá no gráfico. É quase uma animação snap, onde você favorece as poses e trabalha o espaçamento dos intervalos de forma mais exagerada. E antes de finalizar esse vídeo, eu só gostaria de mostrar mais duas possibilidades que nós podemos fazer aqui, e a partir delas você mesmo pode experimentar outros valores e outras formas de trabalhar o timing aqui dos intervalos. E uma delas é zerar esse valor aqui de saída da primeira pose, mas manter aqui a chegada com o valor em 100 mesmo. Então vou fechar e vou dar um play para te mostrar como que vai ficar. A nossa elipse ela já começa com velocidade, como se ela já tivesse vindo de uma cena ou de um momento em que ela está com a velocidade empregada, e ela simplesmente desacelera, ou seja, nós não temos aquele momento de sair da inércia, atingir uma velocidade e depois reduzir e desacelerar até parar novamente. Ela já vem de velocidade, então pode ser um personagem que está correndo e ele para de repente e na hora de parar ele vai acomodar e desacelerar, mas ele já vem de uma corrida com uma velocidade constante. Então veja como que está o spacing aqui. Diferente dos outros exemplos, ele só está desacelerando, ele só está em slow in. Ele já vem de velocidade
e entra no modo de slow in. Vamos ver mais algumas vezes. E o último exemplo aqui que eu gostaria de explicar, na verdade agora é o oposto do que a gente fez. É colocar uma aceleração no início e aqui na pose B ela já vai entrar numa velocidade constante. Então vou colocar 0 aqui mesmo, aplicar e fechar. E perceba que nós tivemos o efeito oposto. É como se nós tivéssemos um carro, por exemplo, em saída para o movimento. Ele está ali parado, o carro começa a sair do lugar devagar até que ele atinge uma velocidade. Inclusive aqui nos próximos frames, essa elipse ela pode até sair de cena. Então ela ficaria dessa forma aqui. A animação começa com o spacing favorecendo aquele primeiro aqui. Os spacings vão aumentando gradativamente, o espaço que essa elipse ocupa na nossa cena, até que por fim ela atinja o maior ponto de velocidade e por fim saia de cena. O vídeo de hoje foi uma maneira simplificada de te mostrar como fazer intervalação e conseguir timing de aceleração e desaceleração utilizando os gráficos, mas eu particularmente utilizo muito pouco esses gráficos. Você vai visualizar eu utilizando esses gráficos aqui nos vídeos do YouTube, eu também utilizo no dia a dia e também nas minhas aulas, mas são em pontos muito específicos, em animações secundárias ou em elementos como esses, que estão intervalados on-ones, ou seja, eles estão preenchidos ali com intervalos em todos os frames, mas quando eu vou animar um personagem, principalmente numa animação on-choose, que é um tipo de animação que eu mais gosto, na animação cutout, é onde você tem mais controle do timing e spacing, você consegue trabalhar melhor os atrasos e ainda assim deixar a animação com aspecto suave, eu acabo não utilizando esses gráficos. Eu utilizo o meu método de intervalação que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo dentro da área de animação. É o método de intervalação, inclusive, que eu ensino dentro do meu curso. Mas para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. Então no próximo vídeo eu vou trazer exemplos para você também de aceleração e desaceleração, mas em vez de utilizar os gráficos, eu vou apresentar para você qual que é esse método de intervalação on-choose em que podemos empregar esses princípios. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários as suas impressões e sugestões para temas de vídeos futuros. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!